Olá, bem-vindo a mais um quadro do nosso Pergunte Aí. Você pode enviar as suas perguntas para nós pelo número do WhatsApp, como você já está acostumado, e vamos a uma pergunta deste nosso episódio. Como os evangelhos apócrifos foram determinados como não pertinentes para a versão final da Bíblia? E onde podemos ler e confiar sem cair em textos duvidosos? Muito bem, Ana Júlia, uma pergunta muito boa. O que são os escritos apócrifos? A maior parte dos que nós conhecemos são evangelhos, mas há um número infindável de escritos apócrifos. Bem, aqui a gente precisa entender uma coisa. Como foi que surgiram os textos do Novo Testamento em especial? Então, não é que nós tivemos a Bíblia antes das comunidades, mas os textos da Palavra de Deus surgiram da experiência das primeiras comunidades cristãs. Então, por exemplo, o Evangelho de São Lucas foi escrito para aqueles cristãos que estavam vindo do paganismo, de São Mateus para cristãos que estavam vindo do judaísmo. O Evangelho de São Marcos para a comunidade de Roma, que acabava de ver a morte de São Pedro, ali pelo ano 63, 64 da nossa era, e tinha se desesperado muito diante da morte de um apóstolo tão importante. O Evangelho de São João já surge muito depois para combater algumas primeiras heresias que começavam a aparecer na igreja. Então, a primeira coisa é perceber que os textos da Palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento, nasceram no interior das primeiras comunidades. Então, esse é o primeiro critério que se usou para compor o cânon. Ver que esses textos pertencem ao interior da comunidade. Mas e os apócrifos? Os apócrifos são textos importantes que alguns nasceram no interior das comunidades, como é o texto, por exemplo, da carta de São Clemente Romano, né, aos Coríntios, que São Clemente foi papa, né, e que não entrou no cânon, justamente porque ele não era um dos 12 apóstolos, né, ou não se tinha sobre ele a noção de ser um apóstolo. Mas há textos apócrifos muito bonitos, como esta carta de São Clemente, como a de Daqué, né, que é o Catecismo dos 12 Apóstolos, como o Evangelho Secreto da Virgem Maria. São alguns textos que não se reconhecem inspirados pelo Espírito Santo, mas que registram coisas importantes das primeiras comunidades ou até das Escrituras. Mas há outros textos que foram compostos por ambientes heréticos, como uma heresia chamada gnosticismo, que negava que Jesus Cristo era verdadeiro homem, né? Se dizia simplesmente que ele era Deus e que tinha assumido uma aparência humana. E aí você tem textos que são construídos para tentar provar que esta heresia era verdadeira. Óbvio, a igreja nunca pôde reconhecer um texto como esse. É o caso, por exemplo, do chamado Evangelho de Judas Iscariotes, que é um apócrifo que foi descoberto recentemente, né? Mas eles podem nos ajudar como uma fonte, mas a gente tem que ter cuidado exatamente com isso. Normalmente, você vai ter textos bastante claros de que nos ajudam. Por exemplo, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, a descida de Jesus aos infernos, que é um outro texto apócrifo bastante bonito, e outros. E normalmente você tem indicações até de bons comentadores dos textos a ler, mas eles não vão acrescentar nada à nossa fé. Toda a revelação das Escrituras está contida aqui, né, na Palavra de Deus, que foi definida, né, pela Igreja desde a época de Santo Irineu de Leão, no século II, III, São Jerônimo e outros, porque a comunidade foi discernindo estes livros. Então os apócrifos podem nos ajudar, mas eles não trazem nada de novo. E há alguns que devem ser evitados, como o Evangelho de Judas Iscariotes, que não tem muito sentido para a nossa fé. Espero que tenha ajudado e fique com Deus.